tem aqui a bioquímica, então o que eu quero? Então aqui a gente tem vários parâmetros, eu escolhi esses parâmetros para o meu paciente. E aí eu tenho o resultado que vai ser colocado aqui na frente, e sempre, como eu falo, nós temos um valor de referência. Então, esse valor de referência, ele vai ser uma referência para mim, né? De qual faixa eu vou utilizar. Lembrando que é uma referência, não é valor de normalidade. Então, vai falar para mim que, por exemplo, a creatinina de um cachorro, ela vai de 0,5 a 1,5. Tá? E isso varia com a espécie, pode variar com a espécie, pode variar com a raça também. Por isso que é um intervalo de referência. E além desses parâmetros, que na parte renal a gente mais utiliza, que eu vou mostrar aqui para vocês, é o cálcio, a creatinina, o fósforo, a ureia, SDMA. Daqui que eu trouxe, tá? Mas basicamente são eletrólitos, compostos nitrogenados e SDMA. O SDMA é o marcador precoce, que eu também vou comentar na aula de hoje. Então, para avaliação renal, quais parâmetros eu preciso utilizar? Então, eu preciso fazer a mensuração da ureia, da creatinina, que é o que eu acho que vocês já estão mais acostumados. A gente também precisa da mensuração de eletrólitos. E quais eletrólitos? Cálcio, fósforo, sódio, potássio, cloreto. São alguns que a gente utiliza. E também marcadores precoces de lesão renal. Qual marcador é esse? O mais utilizado, o SDMA. Então, basicamente, você quando pensa num problema, numa doença primária renal ou não, você tem que pensar nesses 3 grupos. Então, ureia e creatinina, eletrólitos, SDMA. É o que a gente vai pensar ali, focar a nossa cabeça para poder pedir, indicar e interpretar. Beleza. Então, vamos lá na parte de ureia e creatinina. Gente, na parte de ureia e creatinina, o exame vai vir dessa maneira. Então, parte bioquímica, ureia e creatinina em miligramas por decilitro, o resultado aqui na frente e o nosso valor de referência, que pode variar para cão ou para gato. Eles são comumente utilizados e geralmente a gente pede em duplinha, né? Eu não vejo as pessoas pedindo só creatinina ou só ureia, apenas se o proprietário tiver uma restrição de custo. Se ele tiver uma restrição de custo muito importante, nossa, já tá gastando demais ali, aí vocês têm que optar por um só. E aí optem entre esses dois, né? Dentre esses dois, ureia e creatinina, os valores de creatinina. Ok. Só que o que é importante falar com vocês? Não é fidedigno. A ureia, tanto a ureia quanto a creatinina, ela podem alterar por valores que não são renais. Então, ela serve como marcador de lesão? Ela até serve, mas você também precisa excluir causas que não são renais. Ó, muita atenção que eu vou explicar isso aqui. Um paciente que chegou para mim desidratado. Ele estava bem, porém, ele está desidratado. Vamos supor que ele estava bem, só que o proprietário deixou ele amarrado, esqueceu de dar água para ele chegou desidratado. Quando eu coletar o sangue desse paciente, ele está desidratado. Quando eu coletar o sangue desse paciente, muito provavelmente, o valor de ureia e creatinina vão vir elevados. E aí, será que ele tem um problema renal? Nossa, já posso falar? Não, ele tem um problema renal sim, Thaís. Ele tem porque ele estava desidratado, isso aí afetou os rins. Não, calma. A gente pode chamar de desidratação, né, pré-renal. Então, ele teve problemas onde superestimaram os valores de ureia e creatinina porque ele estava desidratado. Simples assim, tá? Então, valores foram superestimados, ou seja, ele pode estar, por exemplo, com a creatinina de 1,7. Mas será que ele é renal? Não necessariamente ele é renal. Não necessariamente ele teve destruição de néfrons, por isso que aumentou o valor de creatinina. Não, é porque ele estava desidratado. Então, muita atenção para vocês também avaliarem isso. Se o meu paciente estiver muito desidratado, esse valor de ureia e creatinina podem estar elevados. Só que a creatinina, gente, ela só de fato aumenta no insuficiente renal, então naquele paciente que de fato tem problema renal, tá? Não tô falando desse desidratado, não. Tô falando daquele que tem insuficiência renal. Ele só vai aumentar quando mais ou menos 75% dos meus néfrons já morreram. Olha como você diagnostica tardio. Então, aquele paciente que tem, por exemplo, 3,5 de creatinina, e ele é insuficiente renal. Então, eu fiz exames nele, eu fiz exames de imagem, eu verifiquei, fiz exame de urina, estadiei.
né, de acordo com a Iris, e ele é insuficiente renal com 3,5 de creatinina, quer dizer para mim o quê? Que pelo menos 75% dos néfrons ali, ó, já foi embora, sabe? Então, ela demora a falar pra gente. É um marcador confiável? Até é, né? Desde que vocês saibam esses nuances, né? No que pode alterar, até que é relativamente confiável, mas ele é muito tardio. E isso pra gente, na clínica, nós estamos correndo quanto tempo? Uma vez que o néfron não regenera. Então, a gente precisa ter atenção a esses dois parâmetros. Além disso, a creatinina, e ela pode variar com a massa muscular daquele meu paciente. E a ureia também. Então, aqueles pacientes que, por exemplo, estão em inanição, tá? Com muita emaciação. Tô usando termos técnicos, tá? Porque a gente tem que se acostumar a utilizar. Então, um paciente que está muito magro, muito magro, então ele está com emaciação, ele perdeu massa muscular de maneira muito abrupta, ele pode ter aumento de valores de ureia e creatinina. Isso pode acontecer. Ah, mas ele é renal? Não necessariamente. A gente teve a interferência da massa muscular refletindo em valores de ureia e creatinina. E como eu falei, a creatinina, ela só vai aumentar depois da perda de no mínimo 75% da função. Então, ela aumenta de maneira bem importante quando a gente já tem um aumento uma perda grande dos néfrons. E aí, para a gente tentar agir ali, né, na parte de terapêutica já é um pouco mais complicado. Então, a massa corporal magra, quer dizer, a musculatura, tanto em cães quanto em gatos, vão interferir sim no valor de ureia e creatinina. A alimentação, por quê? A ureia, o ciclo da ureia acontece onde? Quem lembra aí onde acontece o ciclo da ureia? Eu falei disso na aula passada, lá no fígado. Então, esse ciclo da ureia, ele acontece lá, fatores hepáticos, como eu falei, pode alterar valores de ureia. Então, às vezes o paciente ele não é renal, ele tem um problema lá no fígado e alterou o valor de ureia. A alimentação, por quê? Porque para a gente ter o ciclo da ureia, a gente precisa de proteína, né? Porque são os derivados ali da proteína, então da alimentação do animal com proteínas que vão servir de substrato para poder utilizar lá no ciclo da ureia. Então, dessa maneira, alterações da alimentação, principalmente do teor de proteína, pode alterar valores de ureia e creatinina. Tá? A idade do paciente também pode servir como alteração de valor. Então, ela não é utilizada, ela é muito utilizada, só que a gente tem que saber interpretar ela. Então, ureia e creatinina, precisamos interpretar antes de apavorar o proprietário e falar com ele assim, é renal. E aí depois voltou ao normal, e aí você fez exames complementares e o rim do meu paciente tá bom, e eu falei que é renal, e agora como que eu vou chegar pro proprietário e falar assim, não é renal mais, curou? Não tem isso, né? Então, muito cuidado, muita atenção para utilizar a ureia e creatinina. Então, primeiro, dos três, ureia e creatinina, vamos saber quando utilizar. Podemos utilizar de triagem, lógico, porque se eu ficar pedindo tanta de eletrólito assim, meu exame bioquímico vai ficar muito caro também. Então, a gente tem que ter bom senso. Então, utiliza de triagem, ureia e creatinina. Se por um acaso tiver alteração, vocês investigam um pouco mais para poder descartar causas que não sejam de origem renal também, tá? Como eu ressaltei para vocês, desidratação, a alimentação, score corporal e tudo mais. Segundo, dos nossos três. Segundo aqui, eletrólitos. Quais eletrólitos? Os comumente utilizados são sódio e potássio, nossa duplinha, cloreto, magnésio, cálcio e fósforo. O que eu, Thaís, normalmente utilizo? Eu não vou pedindo todos. O que eu utilizo que vai ter significância para mim importante? A duplinha, cálcio e fósforo. Então, ela fala para mim do hiperparatireoidismo secundário renal. Isso é muito importante. Então, eu peço essa duplinha. E minha terapia também, ela costuma ser voltada para eu tentar quelar, né, fósforo. Porque quando o fósforo tá muito alto, eu preciso quelar ele, porque eu preciso baixar ele. Então, essa duplinha é muito importante. Eu peço, e eu peço também o sódio e potássio, essa outra duplinha, focando muito no potássio, porque potássio alto mata. Então, gravem isso também. Quer assistir mais conteúdos como esse? Se inscreva em nosso canal.